Vampirismo, lobisomens, bruxas e feiticeiras, vida além da morte. Em que você prefere acreditar? Esse é o podcast do Morcego Vermelho. Aqui, o impossível é apenas uma palavra. Venha morcegar conosco. Olá, criaturas da noite, crianças da lua. Espero que vocês tenham uma noite terrível. Eu, o Morcegão, sou seu anfitrião, aqui direto da minha cripta da Transilvânia. Que foi? Ainda não está me morceguindo? Você não se inscreveu no meu canal? Aguarde. A primeira mordida você nunca mais vai esquecer. Esse é o podcast do Morcegão, Morcego Vermelho Festival. É um desprazer ter você aqui. Espero que você sofra muito. E hoje eu trago um mago. Ele é iniciado na bruxaria natural, pesquisador, praticante e instrutor em magia com dragões. Terapeuta em radiestesia e radiônica, operador e instrutor de mesa radiônica cósmica, terapia prânica, e junto com a esposa praticam alquimia no Empório Mali, uma espécie de farmácia de manipulação de porções mágicas. Com vocês, Marcelo Soares. Seja bem-vindo, Marcelo. Muito obrigado. Muito bom tê-lo conosco esta noite. E é recíproco. Adoro os bruxos, os magos. São muito próximos. E o sangue é muito bom também. Mas não vou comê-lo hoje. Fique tranquilo. Você foi convidado. Geralmente eu não como visita e nem brinco com a comida. Então, vamos ao nosso bate-papo. Bruxaria natural. Conta para o meu público tenebroso o que significa magia natural. Bom, a bruxaria natural, ela é uma variante da magia, da bruxaria, né? E é uma linha que ela difere um pouco da Wicca, exatamente pelo fato dela não ser uma religião. Né? A Wicca, ela é uma religião. Sim. Ela tem os seus dogmas, né? A bruxaria natural se assemelha bastante, mas difere nesse aspecto de não ter os dogmas. Né? Você não precisa necessariamente seguir uma deidade, ter uma deidade específica. Na bruxaria natural, o mais importante é você estar em equilíbrio com os 4 elementos. Né? A terra, a água, o fogo e o ar. Sim. Então, o altar de um mago, de uma bruxa, na bruxaria natural, a gente acaba depois tendo a nossa religiosidade, a nossa espiritualidade, e a gente acaba incorporando algumas deidades, né? Mas o principal no nosso altar é ter a representação de cada um dos 4 elementos. Uma vela, um incenso, um vaso com flores, um cristal, né? E o cálice com água. Sim, eu já iniciei muita gente, né? Fora do morcegão, eu já iniciei muita gente nos 4 elementos. E eu acho engraçado quando se fala em magia, em bruxaria, e não se fala no culto aos elementos. E mais, eu me preocupo um pouco com muitos dogmas, porque magia é liberdade, não é? Positivo. É por isso que existem muitas linhas de magia, né? Infelizmente, dentro do nosso meio, existem algumas pessoas que gostam de impor as regras, né? Isso, bom, em qualquer lugar sempre tem, mas a bruxaria no todo é isso, né? É liberdade. Né? Eu costumo dizer sempre para os meus alunos que, assim, não existe o 100% certo ou o 100% errado. Sim. Né? É o que você acredita, é o que funciona para você. Magia tem cor? Não.
esse negócio de magia branca, magia negra, magia cinza, o que vai é a intenção. Né? A pessoa pode fazer uma mesma oração pedindo a cura para uma pessoa, como ela pode fazer a mesma oração pedindo a derrota para uma pessoa. Aonde é que está a cor? Está na intenção da pessoa. Está a intenção da pessoa. Porque nós falamos muito, né? Hoje, as pessoas dizem assim, eu estou assim, eu estou assado porque um demônio me persegue, um espírito do mal me persegue. Você não acha que tem muito mais uma questão de responsabilizar o outro? Sim, sim. Essa história depois do diabo ficou fácil. O ser humano não tem culpa de nada mais, tudo é culpa do diabo. Deixa o diabo quieto no canto dele, assume sua responsabilidade. Com certeza, porque daí aqueles que propagam a fé ainda falam, né? Fiz isso porque o diabo me atentou. Pois é, e o diabo, né, como a gente conhece hoje, na verdade, nem na Igreja Católica, nos primórdios mesmo, ele não existia, né? O diabo, como ele existe hoje, ele é uma criação de Dante, né? Então, essa imagem do diabo é muito atualizada, ela não é tão antiga assim, né? E aí, em cima disso, o povo começou, né, tudo a colocar a culpa no inimigo, a culpa no diabo, a culpa... Né? Assume, como a gente falou ainda há pouco, assume sua responsabilidade, né? Luz e sombra, né? Sim. Aliás, você tocou num ponto bem interessante. O mago, para ser completo, né, ele tem que andar com um pé na luz e um pé nas trevas. Ele não pode ter medo das trevas. Assim como ele não pode ser 100% gratiluz. Né? Ele tem que conhecer ambos os lados, pois senão ele nunca vai ter a força da magia por completo. É o que no tarô tem o tarô tem o ermitão, e ele traz a lanterna muito próximo ao rosto, então ele não enxerga, né? Porque se você quer clarear, você tem que expandir a luz, né? E não, de repente, você olhando direto para ela, você não vê toda a glória, né, da própria luz. Sim, com certeza. E tem algumas forças que a gente só consegue conhecer. Vamos brindar? Né? Um brinde de sangue. A nossa. Espero que eles tenham acertado no sangue hoje. Deixe-me ver. E a vossa? Geralmente eles pegam qualquer chulezento ali na Paulista e traz para mim, sabe? Hoje melhoraram um pouquinho, acho que pegarem alguém aqui mais próximo, nos jardins, alguém menos fedorento. Uma mania de trazer sangue com cheiro de mortadela, ouvi falando para eles. Pega alguém assim mais, né? Pelo menos com cheiro de presunto, com cheiro de presunto, alguma coisa mais suculenta, né? Mortadela não dá realmente, definitivamente, mas seguindo o assunto... Onde estávamos? Falando sobre luz. Sobre luz, né? Que é a própria igreja, né? Sim, então, lembrei. Algumas forças, né? A gente só tem conhecimento a partir do momento que a gente se permite adentrar as trevas. Né? Por exemplo, o medo, ele é de todo ruim? Não. Né? A gente, quando tem o medo de alguma coisa e a gente tem o conhecimento da origem do medo, a gente sabe das nossas limitações. Sabe das limitações. Né? Então, igual a dor, né? A gente só consegue ser completo quando você se permite conhecer as forças que estão na treva. E foi interessante quando você coloca a igreja, porque a escuridão e a luz começam dentro da igreja. Quando a igreja cria a ideia do demônio, ela está falando... Por quê? Porque a igreja diz que o demônio não é ruim. Ruim são as pessoas que ele foi feito para castigar. Então você veja que ali já está a luz e as trevas dentro da própria igreja. Né? Porque quem criou o demônio? Né? Porque demônio vem de moscas, né, no hebraico. Então, demônio é o nome da morte. Nada mais do que a morte. Então, o terror, né, da morte faz com que as pessoas tentem a eternidade condenando o mal e a eternidade na luz. Então, na verdade, o inferno é a morte. Sim. Porque as moscas consumiam a carne, né? Consumiam aquele animal, aquele ser humano. Então, para eles, a destruição do ser humano completamente é o que quer dizer moscas, demônio, né? E as pessoas ainda cultivam essa questão do mal. Esse podcast, nós trazemos assuntos que venham normatizar, né, as questões da magia. Na verdade, a Inquisição, ela não acabou. Não. Só que hoje ela é moral, né?
Se as pessoas estão sentindo o direito de arrebentar templo, né? Questionar o que é diferente. Então aqui eu faço questão, trato você como bruxo, como mago, e as pessoas que vêm aqui que se identificam como tal são chamadas, para que a gente normatize, né? E traga a seriedade do que existe. Porque o que é terror para você? A bruxa, o bruxo, o mago é o Gargamel, né? Aquele personagem terrível dos desenhos que come Smurfs, né? O bruxo é aquela bruxa da Branca de Neve, né? Aquela bruxa verruguenta, apesar que tem umas que são verruguentas, mas não é regra geral. Então, Passa adiante. É sempre a visão do mal, é sempre a visão da maldade, né? Apesar que em João Maria, quem que é mal, né? Eles pegam e botam fogo na bruxa, quer dizer, quem que é mal? Pois é. Né? Quem que é mal ali? Então, o que é a maldade para você? Interessante. Maldade. O princípio do bem e do mal são princípios muito relativos a cada pessoa, né? O que é bom para mim pode não ser para você e vice-versa, né? Então é assim, a gente dizer que a pessoa ficou doente é um mal, né? A pessoa está com saúde é um bem. Mas e o que a pessoa fez para né, chegar até aquela doença? Então muitas vezes o mal é o que está por trás do que foi feito, é o que está por trás das intenções. É o que se fala na questão da adivinhação, por exemplo, porque o oráculo da adivinhação, ele não pode ver futuro. Não existe futuro em nenhum oráculo. O que existe se você está numa estrada que vai dar numa determinada cidade, não adianta você querer chegar em outra cidade. Sim. O caminho está feito, né? Cabe a quem está vendo aquilo orientar a pessoa para desviar o caminho, né? Mudar o caminho. Então, quando você fala que o mal, muitas vezes, é aquilo que a pessoa fez no percurso para chegar a uma determinada situação, então o mal não está na ação final, o mal está no percurso, é isso que você quer dizer? Durante o percurso, positivo. É o percurso. A chegada, né? Aonde ela chega é consequência. É consequência. Consequência. E o que você pensa dentro da magia natural sobre a mudança dessa consequência? Essa consequência ela pode ser transmutada? Pode. Pode. Eu acredito que tudo é energia. E se você acredita na energia, você pode manipular a energia ao seu favor, né? E aí é o que algumas pessoas vão entender essa manipulação como sendo bem, e o mesmo que foi para algumas pessoas o bem pode ser visto como mal para outras. Qual foi o momento na magia que para você deu aquela trancada literal, sabe? Aquela, opa, aqui não passa uma agulha mais. Você sentiu realmente medo? Olha, um momento que eu senti o medo foi um momento que eu e minha esposa fomos chamados para socorrer um rapaz. Sim. Que aparentemente ele estava sofrendo uma possessão. Sim. Né? E o que acontece? Esse rapaz, na época eu trabalhava com uma egrégora chamada o Fogo Sagrado. Sim. E nós tínhamos uma erva que ela transmuta entre as cores, então ela promove uma série de benefícios. Sim. Mas como tudo, se você não souber trabalhar da forma correta, você pode abrir portais, né? Que não são interessantes. E nós levamos um caldeirãozinho com essa erva na casa de uma conhecida para fazer uma limpeza no ambiente. O caldeirão sendo de ferro, estava muito quente, nós deixamos o caldeirão e ela se responsabilizou. Só que o sobrinho dela, sem que ela soubesse, adolescente, já entrando naquela fase mais quase para adulta, metido a sabe tudo, né, o espertão, ele pegou o caldeirão, levou para o quarto e acendeu e acabou abrindo um portal. Dentro desse portal, nós temos 7 corpos. Sim. Né? Dos 7 corpos, somente o corpo físico ficou. Os outros 6 corpos foram sequestrados e esparramados. E aí ele teve uma possessão que ele mesmo dizia que ele era a Legião. Né? E então nós acabamos convocando alguns amigos de egrégoras diferentes, fizemos ali meio que um culto ecumênico,
E a minha esposa, através da projeção astral, conseguiu buscar quase todos os corpos. Um corpo ficou no limbo. Meio que como um castigo, né? Porque Sim. tudo tem a sua consequência. Tudo tem consequência. Tudo tem a sua consequência. E num determinado momento, a minha esposa estava preparando uma armadilha para aprisionar aquela energia, né? E eu me vi obrigado a entrar na frente, né? E intimar essa energia, né? Falando que ele era covarde, porque ele tinha pego um rapaz que não sabe se defender, né? E num determinado momento eu fiz uma coisa que eu não deveria ter feito. Foi onde travou. Eu enfrentei e falei, você é covarde, vem em mim. Ixi, aí travou mesmo, né? Você acabou de falar, falou, opa, me ferrei. Só que nessa de eu falar, vem em mim, né, ele deu uma vacilada e a energia desvinculou na armadilha de espelho, minha esposa conseguiu aprisionar. Sim. Mas ali aquela hora foi... Travou mesmo, né? Dá aquela piscada, né? Não vai nem a pau ali. Hoje, com mais conhecimento, talvez eu não fizesse, não da mesma forma. É porque, na verdade, não se afronta diretamente, né? A gente deixa que outras coisas cuidem, né? Pois é. A gente não assume pessoalmente. Porque é uma força muito grande. Você pratica, né, a magia com dragões. Como é esse processo? Tá. Então, eu fiz uma adaptação daquilo que foi a minha formação, a bruxaria natural, né, com a energia dos dragões. Porque quando eu comecei a estudar a magia, né, principalmente a bruxaria natural, durante o meu curso de bruxaria natural, eu percebi que existiam outras fontes de energia, outras formas de energia. E uma coisa que me chamou bastante atenção foi exatamente a história da magia com dragões, que era um assunto que até então aqui no Brasil quase não se tinha livros, quase não se tinha literatura, né? E eu pensei, mas espera aí, dragão, aquela energia que, né, aquele ser que eu gostava muito quando eu era adolescente, tinha camisetas com estampas de dragão, né? Então eu fui entender que realmente eram seres de uma sabedoria muito grande e que eu tinha alguma proximidade com essa energia. Eu comecei a pesquisar, comecei a estudar, comecei a juntar um monte de material. Livro, a gente praticamente só tinha um livro aqui em língua portuguesa, um livro da Ed Van Fel e um livro do Isblandiano Junqueira Macri, Sim. que depois o Isblandiano acabou recolhendo o livro dele do mercado, não sei o porquê, eu ainda tenho uma edição desse livro, né? E livros em inglês, como os livros da... D.J. Conway, né? Então ela tinha 3 livros em língua inglesa falando sobre magia com dragões. Aqui no Brasil quase não se falava nada, né? Então eu comecei a juntar material, pesquisar, fragmentos que eu encontrava, eu ia juntando, e depois de um certo tempo eu comecei a montar um quebra-cabeça com aquilo e comecei a inserir aquilo dentro das minhas práticas da bruxaria natural. E através de meditações eu tive contato com a energia, né, de um dragão, que depois eu descobri que era uma fêmea, né, e que esse mesmo dragão já me acompanhava de outras vidas, né? Explica pra gente, o dragão é uma figura mítica, o dragão é uma figura energética, o dragão é uma figura física que não existe mais no nosso plano, ficou só a energia. Explica essa coisa do dragão. O dragão, em todo o mundo que você procurar, seja na Ásia, seja na Oceania, seja na África, você vai ter um referencial dele. E são aquelas coisas que existiam, aquela cultura, traz aquela ideia da existência, quando esses mundos não se comunicavam. Não se comunicavam, perfeito. Como é que você vê isso? Essa energia, por exemplo, é uma energia, já foi física, acompanhando um ser físico seu, uma encarnação física sua? Sim, assim eu acredito, que ela já foi física, né? Hoje ela é mais no campo da energia mesmo. E bem interessante, né, a sua linha, né? Que eu falo exatamente sobre isso dentro do meu curso. Sim. É impossível que povos distantes, em épocas distintas, né, que não tinham ligação nenhuma, como a gente vai falar aqui dos povos incas, maias, onde nós temos um deus chamado Quetzalcóatl, né, você tem os dragões chineses,
os dragões japoneses, você tem Os europeus. os europeus, os dragões medievais, celtas, né? Sim. Você tem o culto aos grandes lagartos na África, que também são aparentados, são formas de representação dos dragões. Sim. Aqui entre nossos índios também nós temos o boitatá, que é uma grande serpente, né? Exatamente. Então você vê que povos diferentes, em épocas diferentes, em lugares totalmente distintos, tiveram contato com a mesma energia. Mesma energia. O que me leva a questionar o seguinte: se essa energia realmente é uma ideia só que surgiu na nossa cabeça ou se ela realmente esteve presente, né, conosco. Há tempos atrás, eu fiz parte de uma tradição magística, que era uma tradição de fadas, né? E dentro dessa tradição, o meu trabalho foi porque eu já tinha iniciado o trabalho com os dragões, e os dragões dentro dessa tradição eram os guardiões da tradição das fadas, né? E então acreditava-se que tudo teve início através de uma energia que os cientistas chamam de Big Bang, e lá nós chamávamos de a fonte primordial. Fonte primordial. Os primeiros seres que a fonte primordial criou foram os dragões. E aos dragões foi dada a incumbência que eles fossem para cantos distantes do universo e criassem mundos e toda forma de vida neles existentes. Eu juntando o A com o B, né? E dentro do meu trabalho com a egrégora sumério-babilônica, acadiana, né? Eu entendi o seguinte, que quem veio para essa região onde hoje nós habitamos, né, foi Tiamat. E Tiamat, junto com seu esposo Apsu, deu início à Terra, né, e a vida, né, na Terra, a humanidade. Para quem não conhece o mito de Tiamat, eu acho ele um mito bastante interessante no seguinte sentido, né, que mesmo com a passagem do matriarcado para o patriarcado, que a gente vê em várias linhas, em várias religiões, a mulher, a mãe, Tiamat, continuou tendo a sua importância. Claro. Porque Marduk, ao eliminar Tiamat, ele partiu o corpo de Tiamat ao meio, e da metade ele construiu a terra e da outra metade os céus. E do sangue de Kingu, que era um dos generais de Tiamat, derramado sobre a terra, corpo de Tiamat, foi criado o barro do qual foi feito a humanidade. Isso te remete a algum outro mito? Sim, com certeza. A própria criação, o próprio Gênesis e tudo mais. Detalhe, esse mito de Tiamat e o barro através do sangue de Kingu é muito anterior ao Gênesis da Bíblia. Toda a parte dos panteões e tudo, você vai pegar África como berço, depois vai esparramar, né? Isso das culturas que se relacionaram. Outras a gente imagina que tiveram uma outra formação, mas com a mesma base, né? Nós estamos falando de ufologia também? Nós estamos falando de extraterrestres? Não, eu não costumo falar muito, eu não tenho essa ligação. Sim. Eu sei que tem muitas pessoas que fazem a ligação, inclusive com os reptilianos, né, com a parte de ufologia. Eu, na minha visão, não. Né? Porque quando a gente fala, por exemplo, em seres que voam, em Apocalipse tem uma passagem que fala sobre uma besta que se aparece sobre o mar, na visão de João, né? Aparece uma besta sobre o mar, e dessa besta saem seres menores que andam sobre essa besta, que tem luzes em volta. E fala de algumas coisas que a gente sabe que está falando de outras civilizações, né? Sim. E se você mostra para uma criança um avião, ela pode chamar aquilo de pássaro. Se ela não tem ainda consciência do que é um avião. Principalmente uma criança que não tem essa interação toda. Difícil hoje, né? Mas mais na época da infância, há 60, 70 anos atrás, que isso funcionava. Bom, então, dependendo daquilo que você mostra, por exemplo, se você tem um submarino e você emerge o submarino numa cultura indígena que está vivendo ainda na pré-história, ela vai chamar aquilo de um monstro marinho. Sim. Existe a hipótese desses seres voadores terem vindo também de uma outra consciência, de um outro mundo. Eu acredito, assim, é muita pretensão da nossa parte achar que nós estamos sozinhos, né, no universo. Né? Se a gente for voltar um pouquinho na conversa, a questão dos dragões, Tiamat não foi o único dragão que foi criado pela fonte primordial. Exatamente. Outros dragões foram para outras regiões e criaram. Né? Quem é que sabe
se uma outra civilização, também criada pelos próprios dragões, não acabou se aproximando da Terra e não teve contato com o povo aqui da Terra. Exatamente. Né? Ou veio através até deles, Exatamente. de alguma forma. A gente vê muito isso que você disse em algumas passagens da Bíblia, quando diz que a carruagem de fogo passou, Sim. a carruagem de fogo vindo dos céus. Né? Então, a gente vai ver várias situações como essa. Eu acho que isso é importante a gente falar, porque dragão, por exemplo, no xamanismo, o dragão é cultuado, né? E a gente chama os 4 dragões ainda. Então tem o dragão negro, o dragão dourado, o dragão prateado, o dragão vermelho, às vezes verde. Depende, se é o matricial, se é o patriciado, depende de patricial, depende de onde ele vem, não é? Aqui em São Paulo mesmo tem uma grande conhecedora do xamanismo, Carminha Levi, que você deve conhecer. De nome. Carminha Levi é fantástica e ela falava muito sobre essa questão desses animais místicos, né? Que ela, como psicóloga, jogava no campo da psique, que era mais fácil para ela, né? Mas a gente via que não era bem assim que a banda tocava. Mas, enfim, então é muito importante falar para que a gente traga, que a gente tire daquela questão, como é que eu vou dizer? Então fica parecendo a história da carochinha, né? É o que uma pessoa perguntou uma vez, mas elementais, eu não consigo ver elemental. Eu falo, tá bom, você está procurando um duende de chapéu verde, todo coloridinho, com um sorriso maroto, né? Roubando doces, difícil, né? Mas observa a natureza, observa entre as flores, observa entre os ramos, um ramo que se destaca dos outros, né? Veja, se você olha para a água e tem ali uma rabanada dentro d'água e não tem peixe, então presta atenção. Sim. É tudo muito sutil, né? E da mesma forma, são esses seres que são chamados míticos, que podem existir de uma forma mais sutil, uma consciência, né? Não é questão de corpo só, é questão de consciência também. Você concorda com isso? Sim, com certeza. É uma questão de consciência. Questão de consciência, com certeza, né? Você está mais aberto a observar, né, os detalhes da natureza, os sinais sutis, né? Que a natureza, que a magia te proporciona, né? Agora, você está falando, né, dos elementos, é bem interessante que eu acabei lembrando. Uma ocasião, eu fui convidado para uma festa cigana. E os donos da festa, os anfitriões, eles eram muito conhecidos nossos, inclusive foram meus padrinhos de casamento, Sim. né? E eles faziam um ritual da fogueira deles, que já era tradição nas festas deles. Fantástico. Né? E após o ritual deles, eles acabavam me cedendo, né, a fogueira, para que eu fizesse um ritual em agradecimento aos dragões, onde eu recolhia uma série de papeizinhos com bilhetes de gratidão ou pedidos mesmo, e depois eu queimava esses papéis na fogueira. Sim. E tinha uma cigana participando do ritual junto, né? Terminado o ritual, essa cigana foi bailar ao redor da fogueira, no ato em que uma amiga nossa tirou uma foto, né? E aí é onde as pessoas falam assim, coincidência. Coincidência não existe. O nome da beleza é coincidência. Coincidência. No exato momento do flash da foto, né, do clique ali mágico, o dragão saiu da chama. Você vê nitidamente na chama do fogo a cabeça do dragão por trás da cigana. A cigana com o lenço esticado assim, bailando, né, e a cabeça do dragão por trás. Energia pura. Pura energia. E ele se manifestou. Sim, é onde eu falo pro pessoal, eu brinco, né? Vocês acham que eles aceitaram o meu ritual ou não? Sim, sim. Aí vem toda uma energia, a própria salamandra, né? Sim. A própria salamandra. As salamandras se manifestam muito através Você já ouviu falar que víbora é o nome dado às cobras de uma forma geral? Mas já ouviu falar de uma cobra da Sicília chamada víbora? Não. Então você procure, na verdade, é um lagarto com asas. Ele pula de uma pedra a outra, e ele tem a cor da pedra. Então, é igual aquele peixe traíra, que ela tem a cor da água, a tilápia tem a cor da água, essa víbora tem a cor das pedras onde ela está. Fica camuflada. Fica camuflada. Então, ela tem os pés, tem asa, é um lagarto, só que é um lagarto venenoso, né? Então, chamado de víbora. Eu vi uma única vez no museu na Itália. Tá? Mas dizem que elas ainda existem na natureza. Uma hora você dá uma olhadinha, ver se você acha alguma coisa. Com certeza.
Então, me parece um dragão, só que um dragão, né, venenoso. Mas é como se fosse uma miniatura, né? Sim, Como se nós fosse temos uma miniatura. muitos remanescentes dos Temos. dragões hoje, né? Tem. Tem uma espécie de lagarto mesmo Que ele abre, ele né, aquela arma, cara. né? Fica muito bonito. Também, também. E uma hora pode achar até coisas bem mais interessantes, né? Uma hora pode achar coisas até bem mais interessantes. Agora, Então, um outro sim. detalhe que eu acho bem interessante também, quando você está falando da questão se eu vejo os dragões como energia ou como, né, já existiram, eu entendo os dragões também de uma certa forma, assim como o pessoal da linhas de Umbanda, Candomblé, entendem os Exus, né? Sim, Que os a natureza. Exus, eles são viajantes, né? Eles viajam entre os mundos. Exu é a relação, é o que entrega a mensagem. Sim. Os mensageiros. E eu entendo os dragões também como viajantes Como mensageiros. interdimensionais. Né? Mensageiros. Mensageiros. Então, eles são de uma extrema sabedoria, né? E eles têm esse dom de viajar entre as dimensões. Né? Com esse advento da humanidade, começar a criar armas, essas coisas, talvez aí esteja um pouco, né, a explicação por que hoje a gente não tem o contato com os dragões como seres vivos mais, né? Porque o homem começou a se mostrar um ser muito cruel. Aí deu ruim pro dragão, né? Então eles Vou derrubar esse recolheram... passarinhão, não dá certo. Pois é. Eles começaram a perseguir os próprios irmãos e matar os irmãos nas guerras e perseguir os dragões também. Você imagina, né? O dragão, né? E aí então eles se recolheram para uma outra dimensão. E de tempos em tempos eles vêm nos visitar. Né? E aquela história, quem tem medo, né? O dragão não ia ficar dando sopa aí, né? Pois é. A pessoa ia ser colecionado, né? Ia pendurar eles aí no... E daí uma coisa muito interessante é que assim, muitas pessoas têm me procurado para conhecer um pouco mais sobre a magia com dragões, ou até mesmo para fazer curso comigo. E aí eu pergunto, mas como é que você chegou a mim? Ah, o meu Exu me pediu para te procurar. O meu caboclo me pediu para te procurar. O meu herê me pediu para te procurar. Ah, eu tive uma vivência durante a ayahuasca. Ayahuasca. E 2 pessoas já me procuraram porque tiveram contato com a energia dos dragões, né, em trabalho com ayahuasca. É porque ali você vai liberar o seu elemento, na verdade, né? Quem é da água, quem é do fogo, do fogo. Não tem elemento ruim, são todos primordiais, são todos necessários. É uma questão de você saber lidar com todos eles. Eu digo para as bruxas e bruxos, eu digo, vocês querem o equilíbrio? Equilibre os elementos. Sim. Né? Quando você chega perto de um bambuzal que ele se rende, que ele abaixa para você, sem vento nenhum, as folhas chegam no chão. Por que chegou no chão? Porque você está em comunhão com ele. Não se trata de ser bom ou ser ruim, se trata de estar em comunhão com ele. Exatamente. Eu, por exemplo, como um pobre Drácula, muito bondoso, né? Eu reverencio a natureza também. Né? O que seria de mim, né? Seu sangue que corre. Né? Tudo é uma questão do olhar, né? Pois é. O olhar do vampiro é diferente do olhar da vítima. Com certeza. Eu queria só falar em seguida sobre radiestesia radiônica, que eu acho um assunto incrível. Mas antes eu quero deixar um recado para vocês, um recado muito especial. Você sabe que a gente não faz isso daqui se não tiver um apoio, né? Não faz. Esse é uma história assim, você só consegue falar sobre essas coisas quando alguém te apoia e tal. E nós temos uma pessoa incrível, ele criou um sistema de casas em blocos, né? Então esses blocos que são tem um tipo que faz my bag, né? Que ele chama my bag, que são cápsulas individuais, são cápsulas house. Então são casas que são feitas em blocos. Então você compra um bloco, você compra 2, você compra 3, você pode montar um hotel com isso, uma pousada. E é incrível, elas são feitas em vidro, com estrutura de metal, e a partir de um bloco você pode ter tudo ali dentro. Né? Então, você compra, de acordo com o estoque, a máquina vai e coloca dentro do seu quintal, dentro do seu terreno, beira-mar, onde você quiser. Uma construção modular. Uma construção modular, mas vai pronta, não monta no lugar. Ela chega pronta com o guincho, com o guindaste e coloca para você. Livre de sujeira, de mão de obra, né? Então, eu, por exemplo, adoro, né? Ter no meu cantinho, né? Ali no meio do cemitério, assim, para a noite, noite na cripta, aquela noite maravilhosa, né? Você vendo as corujas sobrevoar. Outros gostam do sol, fazer o quê, né? O sol não faz muito bem para a minha pele, sabe?
Então, eu Entendo. prefiro a Lua. Mas, então, Cápsulas House, fala, o contato está na tela, fala lá com André May, é um cara fantástico e ele tem coisas incríveis e está chegando novidades por aí. Cápsula House, apoiando aqui o Morcegão. Um beijo no coração, André. E é isso aí. Vamos que vamos. E vamos seguir. Então, você trabalha com radiestesia, radiônica. Até que ponto a radiestesia hoje ela é acessível? Antigamente era uma coisa de alguns poucos escolhidos que sabiam trabalhar, sabiam transferir, né? Porque as pessoas não entendem, mas você transfere remédio, você transfere veneno, você transfere qualquer coisa para radiestesia, né? Você lê o passado, você lê o presente. Futuro não existe, futuro é qualquer coisa, né? Mas você lê tudo pela radiestesia, é fantástico. Você envolve energia de cura. Então, hoje você acha que está mais aberto isso? Você é um instrutor também nessa área, não é isso? Eu sou instrutor de mesa radiônica. Mesa radiônica. Na radiestesia radiônica eu sou um praticante. Sim. Né? Eu fiz alguns cursos e eu faço alguns trabalhos, né, com a radiestesia e com a radiônica. Né? Radiônica é quando você lança à distância. Perfeito. É a cura à distância. Inclusive, nós temos um cristal, né, uma lapidação específica de um cristal, que é o Vogue, né, onde você consegue mandar à distância a energia. Então, vou dar um exemplo meio tosco, mas assim, a pessoa está precisando de uma energia da erva hortelã, por exemplo. Né, e ela está longe, eu não tenho como fazer um chá para ela ou aplicar aquilo à distância. Sim. Mas eu tenho um testemunho, uma foto dela. Sim, é o testemunho básico. Então, eu coloco na ponta menor do cristal Vogue um ramo de hortelã e na ponta maior, né, eu coloco uma foto ou testemunho da pessoa. E eu consigo, dessa forma, enviar aquela energia para a pessoa aonde ela estiver. Perfeito. E você consegue também captar energia, transferir isso para um papel e do papel você transferir para a pessoa. Também é possível. Sim, também. Quando eu faço atendimento, por exemplo, da mesa radiônica, né, eu tenho que criar o testemunho. Sim. Então eu peço para a pessoa a data de nascimento, o local que ela nasceu, o nome completo dela de batismo, né, e escrevo aquilo num pedaço de papel. E eu coloco dentro de um gráfico específico e coloco um cristal de quartzo junto. Né? E eu deixo por um período X para que aquele papel, né, se torne o testemunho, ele se impregne com a energia daquela pessoa. E aí, através desse testemunho, eu consigo fazer o trabalho com a mesa radiônica. Tá, então você é um operador de mesa radiônica cósmica. O que difere essa mesa radiônica de outras mesas radiônicas? O desenho e alguns gráficos. Né? A essência das mesas radiônicas é praticamente a mesma. Né? Algumas ferramentas você trabalha mais numa mesa e menos na outra. Né? A mesa radiônica cósmica, ela trabalha um pouco com a egrégora da fraternidade, né? Da grande fraternidade. Sim. Né? Então nós temos ali os mestres ascensos na mesa radiônica cósmica. E também nós trabalhamos com diversas ferramentas, né? Espada do Arcanjo Miguel, trabalhamos com o Código 21, com as runas, com o tarô, né? Sem que eu precise abrir as runas ou abrir o tarô. Eu trabalho com a energia das runas, que é um gráfico que tem dentro da minha mesa, né? Ou a energia do tarô, por exemplo. E ela é uma mesa interessante no seguinte sentido. Ela trabalha presente, passado e futuro. Sim. De que forma? Imaginando que a linha do tempo, ela não é uma linha reta, ela é um vórtice. Vórtice. Então, dependendo de onde você está, você consegue olhar para cima, para baixo ou, né? Então você consegue vislumbrar. Sim. E ela também trabalha da primeira à 21ª dimensão. Então, às vezes, o problema que você está vivendo aqui, que não te abre o caminho, por exemplo, profissional ou um caminho amoroso, né? Às vezes ele foi gerado numa outra dimensão. Ou pior, como eu já peguei um caso, né? Um mago astuto fez um trabalho para prejudicar uma determinada pessoa, e essa pessoa me procurou porque os caminhos não se abriam, e quando eu abri a mesa radiônica, eu descobri que era um trabalho de magia e que a pessoa tinha escondido numa outra dimensão. Porque ele me abriu para a 7ª dimensão
a mesa, né? Nós fomos com a energia até essa Sim. 7ª dimensão, Claro. e lá a primeira ferramenta que veio foi a espada do Arcanjo Miguel. Corta, quebra, queima e desvincula, né? Ou seja, estava desfazendo magia. A pessoa muito esperta fez e escondeu aonde ela achou que ninguém fosse achar. A mesa conseguiu ir lá. Ela achou que só ela sabia, né? É o equívoco, não é? É o grande equívoco de muita gente, o grande problema de muita gente achar que só Se ela você sabe. faz alguma coisa, você tem que esconder, né? Mas não quer dizer que ninguém vai achar. Não quer dizer que ninguém vai achar. Essa questão toda essa briga de magia toda, essa situação toda, você acha que nós estamos chegando num ponto onde isso vai haver uma interferência, quase que um impedimento? Olha, alguma interferência eu acredito, mas eu não sei se vai ser um impedimento, né, vindo de fora ou se vai ser uma conscientização geral, né? Eu acredito que assim, as egrégoras diferentes, as pessoas, as energias, elas estão se convergendo para um ponto único, né? É uma coisa que ela está sendo quase que imperceptível, porque é uma velocidade ainda muito lenta, mas aí a gente está atravessando eras, né? Alguns acreditam que nós já entramos na era de Aquário, Com outros acreditam que certeza nós já. vamos entrar, né? Só que a era de Aquário e com qualquer outra era, ela não vem, puf, chegou, né? Não. Ela cruza, né, e se mescla. Exatamente. Então eu acredito que a humanidade está chegando numa fase de se conscientizar, de trabalhar num bem coletivo, sabe? Eu tenho essa crença. Hoje o ser humano ainda é mesquinho, o ser humano pensa mais em si, mas a tendência é as coisas irem caminhando Não por bondade, mas por inteligência, né? por inteligência. Porque eu vejo nos meninos, hoje em dia, mesmo naqueles que eu me alimento deles, né? Eu vejo com uma certa delicadeza. Eu vejo que, falando super sério agora, eu acho que eu vejo uma delicadeza em abrir uma porta, te oferecer uma porta, te dar um bom dia, né? Às vezes o pai entra de mau humor, mas o filho te dá um bom dia, te dá uma... Eu estou achando os jovens mais delicados. Apesar de tudo que se fala da juventude, eu acho que a meninada que está chegando é mais educada, é mais do bem, é menos preconceituosa, A gente percebe é menos... que ainda tem muita influência, né? Você vê que tem uma juventude que está mais preocupada em aprender as coisas boas. Sim. E tem muitos que ainda estão perdidos, como diriam os evangélicos, com as coisas do mundo, né? Mas é assim... O mundo é ótimo, né? Sim. O problema não é estar perto com as coisas do mundo. O problema é transformar as coisas do mundo numa coisa ruim. Exato. Porque tudo é tua consciência, né? Exato. Mas assim, a gente começa a ver um número crescente daquilo que chamam de criança cristal, criança, né? Enfim. Você realmente percebe que tem uma geração aí que está vindo mais preparada. É o fim de uma era. A transição. É o fim, porque no que eu creio, é um tempo de ou resolve. Né? Então, Porque... eu não vejo como fim, é como no tarô, por exemplo, Sim. a carta da morte não é necessariamente Não, é o transmutação. fim, né? É uma transmutação, é uma transição de uma fase para outra. Se você entende que você está saindo de uma fase, de uma época, né, e entrando em outra, talvez a gente entenda que é o fim de uma para o início da outra. Porque morremos todos os dias, Sim. né? Com Você está certeza. respirando, você está morrendo, né? Você está indo para algum canto... A partir do tá momento terminando. que você nasce, Você está morrendo. você está cada dia mais perto da morte. Você está morrendo, não tem como, não tem como ser diferente. E isso você vai para a terapia plânica, que é cura através das mãos, né? Exatamente. Como é que funciona isso? O mago, o bruxo, praticando a cura com as mãos. Em que nível você consegue separar o seu corpo do corpo da pessoa que você está curando? Porque tudo é energia. Sim. Tudo é energia. Então você está ali e você está assimilando o que aquela pessoa é, como aquela pessoa age. Porque se você não se abre, você não entra. Se você entra, muitas vezes você não sai totalmente daquilo. Como é que funciona a cura plânica para você? Bom, para mim, eu entendo da seguinte forma, que quando eu estou aplicando a energia na pessoa, né, através da imposição das mãos, eu tenho que botar meio que um bloqueio para que eu direcione a energia para ela, mas que eu não absorva aquela energia, né, que está fazendo o mal para ela, que está ali proporcionando alguma coisa ruim,
né? Então eu tento me bloquear nesse sentido, né, para que eu só transmita o que vai proporcionar a cura daquela pessoa. O meu contato a terapia prânica foi bem interessante, porque assim, durante o meu curso de bruxaria natural, é uma faculdade, né? E ao final do curso você tem que fazer X horas de estágio de atendimento Sim. ambulatorial. Eu tinha que fazer pelo menos 80 horas, eu acabei gostando muito da coisa, eu acabei fazendo mais de 200 horas, Isso é né, bom. de atendimento ao público. E eu percebia que os meus colegas, muitos deles já eram reikianos, e eu não tinha feito nenhum curso de reiki e nem nada. Então, num determinado momento, depois que a gente faz a entrevista com a pessoa, depois que você promove, né, o banimento das energias com o pentagrama e abençoa a pessoa com outras energias com outro pentagrama, eu colocava os cristais nos chakras para fazer um alinhamento dos chakras. Enquanto a pessoa ficava deitada na maca ali, os meus colegas iam aplicar o reiki na pessoa. E eu não sabia aplicar o reiki, e eu falei, eu preciso fazer alguma coisa. Nessa época eu estava lendo um pouco sobre a fraternidade branca. Sim. E eu tive uma sacada, né, que eu pensei assim, peraí, cada raio da fraternidade branca trabalha uma cor de luz. Cada cor trabalha uma energia. Aí você já entra na questão da cromoterapia. Então eu pensei, por que não chamar pelo mestre daquele raio, né? Se a pessoa está com problema de saúde, eu vou chamar pelo mestre da chama verde e eu vou imaginar que eu estou emanando luz verde em cima dessa pessoa. Então eu criava um campo de energia com as minhas mãos e botava a pessoa dentro de uma espécie de um ovo energético. Aí misturava tudo, misturava a cromo, a fraternidade branca. Exatamente. Os Mas a mestres magia, a ascensionados. essência da magia, sim, claro. é você usar o seu conhecimento, seja de E qual essa é fonte pura, for, e essa é a magia pura. né, e criar, né, manipular de acordo com a Claro. sua necessidade. Tempos depois, abri um curso de terapia prânica, né? Eu fui fazer o curso para saber o que era. Quando eu fui fazer o curso, eu fiz a associação, falei, mas peraí, isso é aquilo que eu já fazia Eu já sabia fazer. instintivamente. A única diferença é que eu fazia a energia de uma forma dispersa, né, envolvendo a pessoa num ovo de energia. E através do curso que eu fiz, além disso, eu consegui aprender a direcionar para um ponto específico. Então, se a pessoa está com um problema no coração, eu não preciso necessariamente colocar aquela pessoa num ovo de energia. Eu posso direcionar a energia para o coração da pessoa. Né? E através da técnica e de ferramentas, né, eu aprimorei aquilo que eu já tinha desenvolvido instintivamente. O conhecimento, a casca nós temos, né? Nós temos todo o conhecimento do universo. Você tem que aprender a acessar. E quem mexe com o que você mexe, você acessa, né? Que um antigo mestre, ele me dizia o seguinte, às vezes fazia alguma pergunta, ele falava assim, lembra, recorda, acessa a caixa. Sim. Então, muita resposta, né, para as nossas perguntas está no caixa, na memória acástica. Quando você tem esse conhecimento, você cria na hora o que você precisa. Inclusive, é aquela questão de confiar em si, né? Alguém me disse isso um dia. Tudo que você quiser, tudo, absolutamente tudo. Primeiro acredite. Você já ouviu dizer que uma mãe, ela é reikiana sem ser iniciada? Ah, sim. Um dono de pet é reikiano sem ser iniciado? Sim. Porque na hora do desespero, você acaba aplicando a energia. Sim. E se você não teve o estudo, não teve, né, uma iniciação, você foi buscar esse conhecimento onde? Exato. Nós temos várias vidas, né? A minha é eterna, mas a sua também é. E a necessidade é a mãe da criatividade, Ora, né? e como que o diga as mães de milênios atrás, né? Que diga as mães que, assim como você, que trabalha com alquimia, né, faz as suas fórmulas, as bruxas sempre fizeram, as mães sempre fizeram. Sim. Quando o pessoal me pergunta o que é o meu trabalho no Empório Mali, já indo de encontro com o que você está dizendo, exatamente, né? o Empório Mali. Eu falo que, de uma forma bem simplista, é aquilo que as nossas avós faziam quando elas preparavam as garrafadas. Que nada mais são do que as poções mágicas das bruxas. Né? Você é de onde?
Eu sou daqui de São Paulo, Você é de São capital. Paulo? Minha família é do interior e de Minas Gerais, Ah, né? tá, porque você falou garrafada, eu sabia que as ou garrafas. era Minas ou era Goiás. É muito o pessoal do Nordeste também fala Também muito das garrafadas, né? usa muito É o pessoal que teve vivência com os com índios os índios, também. E esse conhecimento vem também do curso de bruxaria natural. Nós temos um módulo específico sobre herbologia. E uma aula final onde nós preparamos uma série de poções, né? Então nós temos lá a poção de prosperidade, a poção de amor, nós temos uma poção vulcão, que é uma poção de limpeza, que é a sobra de tudo que a gente usa para fazer as outras poções, a gente junta numa só e é o vulcão. É aquela limpeza pesada quando você não sabe a origem, né, de determinada energia. Aí pega uma metralhadora. Exatamente. Tem que acertar em tudo. Você pega o vulcão e toma um banho de vulcão. Queima tudo. Queima tudo. E então eu e minha esposa nós tivemos a sacada de não trabalhar só com as poções prontas, e sim com o extrato alcoólico de ervas. Sim. Nós temos 63 tinturas de ervas, onde nós pegamos a erva pura, fresca, nós botamos em álcool de cereais potável e deixamos por pelo menos 28 dias no escuro para que ela absorva toda a energia e as propriedades, né, das ervas. E de acordo com a necessidade de cada cliente, nós montamos na hora uma poção personalizada. Ok. Nós tivemos um caso, inclusive, de uma pessoa conhecida no nosso meio que estava com um problema de luto. E o meu luto não necessariamente é igual ao seu. Ah, nunca é, né? Então, às vezes, eu vou fazer uma mistura com X ervas para mim, mas para você, a origem é uma outra, eu vou ter que mudar uma dessas ervas, ou duas, ou três, enfim. Então, é onde a gente fala que as nossas poções são personalizadas. Eu vou pegar na hora, de acordo com a necessidade de cada cliente, e manipular 2, 3, 5, 6 dessas tinturas, né, para que a pessoa possa fazer um banho, um escaldapé. E você produz dentro da elementaterapia com os dentão e fica difícil. Porque quando você manipula as ervas, você tem todo aquele cuidado e respeito à erva, à fonte. Sim. Pedimos, né, a autorização, a licença Elementaloterapia. aos elementais que cuidam daquela erva, daquela planta, né? A gente mentaliza o local de origem, apesar que hoje em dia a gente não consegue ir colher as ervas diretamente, mas nós temos aqui em São Paulo a facilidade, né? As bruxas do asfalto têm essa facilidade de ter fornecedores. Eu moro na região da Freguesia do Ó e nós temos próximo... Bem central, né? Nós temos ali próximo o Mercado da Lapa, onde nós temos 2 herveiros excelentes, né? Então, tudo que a gente precisa de erva, a gente, né, se não tem encomenda, ele traz e a gente consegue preparar, né, com todo respeito, com toda a higiene, né, fazer as nossas poções. Porque eu fico, às vezes a pessoa fala assim, não, porque eu fiz um chá, não funcionou. Eu falo, você tomou cuidado, como é que você fez esse chá? Até a água funciona, se você tiver respeito por ela, né? É aquele negócio, né? Se você tiver respeito com o elemental, você tiver respeito com a energia, né? Você não entra numa mata sem pedir licença, né? Você não entra num cemitério sem pedir licença. O mago que cura, mata? Sim. Assim como o médico. O médico conhece o remédio e conhece o veneno, né? Então, para você conhecer a cura, você tem que conhecer a morte. Não quer dizer que necessariamente ele precise matar, mas ele tem que conhecer. Certeza. Como fica a questão magia, poções para o amor? Alguém atrai outro alguém sem que esse alguém queira? Esse é um assunto bem delicado, né? Eu vejo muita gente anunciando feitiço de amarração, essas coisas. Eu, particularmente, não gosto, não faço. Já tive proposta para fazer e a pessoa, eu pago, não faço. Mas o que a gente faz é adoçamento. Sim. É abrir um caminho para o diálogo. Porque às vezes a pessoa não quer nem conversar. Então vamos tentar fazer com que essas duas pessoas pelo menos conversem. O que vai acontecer depois é problema dos dois. Agora, eu trazer uma pessoa contra a própria vontade é contra os meus princípios. Eu
Marcelo Soldino não faz. daí é uma covardia, na verdade. Exatamente. Né? A gente vê formas muito covardes, onde a pessoa fala que tem que amarrar o anjo da guarda de um com o anjo da guarda do outro. Quer dizer, além de você tirar o livre-arbítrio da pessoa, você está tirando o livre-arbítrio dos anjos da guarda das pessoas. Né? Então, enfim, eu fui falar uma vez essa questão do livre-arbítrio. Não, mas eu não me importo com o livre-arbítrio. Eu quero a pessoa. Então você vai procurar quem faça. Eu não faço. Aí é aquela história, né? Atropela o pai, a mãe, faz qualquer coisa ali, Pois né? é. Pois é. Faz qualquer coisa ali. E muitas vezes gasta o que tem e o que não tem, né? A gente chama isso de falta de amor próprio. Ah, sim, com certeza. Quando a pessoa perdeu todo o amor próprio. O que é para você o verdadeiro terror? O verdadeiro terror? Olha, O verdadeiro terror talvez seja a gente não conseguir apoiar, ajudar alguém próximo da gente no momento de desespero. Porque a gente acredita que, como conhecedores da energia, conhecedores da magia, a gente às vezes se coloca acima da própria energia. Né? E, poxa, mas eu estudei tanto, eu pratiquei tanto e não pude ajudar a pessoa. Eu acho que isso é uma coisa que pesa bastante, pega muito. Porque traz a sensação de um fracasso. Sim. É uma prova de humildade. Com certeza. Eu digo sempre para os meus que uma das grandes dificuldades da gente falar sobre terror é concorrer com a realidade. Difícil. Porque quando você fala, por exemplo, em um mago que trabalha com feitiços, que trabalha com isso, que trabalha com aquilo, eu sei que muita gente que está nos vendo aqui, que está nos ouvindo, fica naquele questionamento, né? Mas está manipulando o que é de direito dele manipular? Ele está entrando onde ele realmente pode entrar? Ele está abusando de alguma lei natural? Né? O que você diz para essas pessoas? Qual que seria a sua explicação para essas pessoas? Olha, quando a pessoa procura alguma coisa e que ela, né, por mais que fez trabalho, por mais que né, pode ter ido até mesmo na mesa radiônica e a mesa radiônica se recusou, porque uma das primeiras perguntas que a gente faz é se é divino que se abre os caminhos para determinado assunto, né? Eu digo para a pessoa e falo para ela, sinceramente, isso é um aprendizado pelo qual você tem que passar. O universo, a deidade, seja o nome que você queira dar, não está te permitindo dar um passo adiante agora. Então é o momento de você parar, olhar para dentro de si, refletir e ver o que é que você está precisando aprender. Muitas vezes o nosso retorno, né, de uma vida para outra vem disso também. Né? A gente, quando vai para o lado da lei kármica, né, você vem para resolver assuntos inacabados. Né? Sim. Assuntos que muitas vezes você não entendeu o que realmente significava, qual é o real peso daquele assunto, e você acaba construindo as suas trevas, porque Deus e o diabo estão dentro de você. Sim. É luz e trevas. Né? O diabo não existe. O que existe é o não Deus, né? Aquilo que está caminhando para ser Deus. Então, dentro disso é que se complica muito, né, as coisas. As pessoas... eu acho que um dos grandes terrores do mundo é aquele gerado pela culpa, que é gerado pela ignorância, que é gerado pela truculência, que é gerado pela falta de informação. E essa luta para manter tudo como está, né? Sim. Que a gente vê as pessoas de forma cíclica voltando para os mesmos julgamentos, as mesmas questões, as mesmas... Né? Depois, monstros somos nós. Perfeito. Né? Por causa dos meus dentinhos lindos. Né? Monstros somos nós. E as pessoas mergulhadas dentro dentro das suas trevas, dentro da sua escuridão, né? Procurando justificar, achando pessoas com mais escuridão do que ela. Porque a questão não é, eu vou buscar mais luz do que vejo em você. Não. A questão é, eu vou procurar quem tem mais escuridão que eu
para eu poder apontar meu dedo, Para apontar o dedo, para eu ser superior. para ser superior, né? E fica uma busca de superioridade no nada, né? Uma busca vazia. Uma busca vazia. Como é que encontra você? Bom, o meu principal contato é o WhatsApp. Você pode me procurar pelo WhatsApp 11 9 7692 0314. E você vai me encontrar também nas redes sociais, né? No Instagram, por exemplo, eu tenho um dos meus perfis, é o @msouilo. Né? Souilo é o nome que eu escolhi, né? O nome de Sim. uma runa, a runa do sol, né? Sim. É o meu nome mágico, né? Então é Marcelo Souilo. Então você vai achar o perfil M Souilo e tem o perfil também mais fácil, Mago Souilo. Mago Souilo. É isso aí, gente. E não se esqueçam de se inscrever no canal do Morcego Vermelho Festival. Tudo junto, hein, gente? Morcego Vermelho Festival. E também no Instagram, né? Então nos sigam tanto no Instagram quanto no YouTube. Porque se você não me seguir, se você não for meu morceguidor, eu vou perseguir você, hein? E a coisa não vai ficar boa, não é, Mago? Com certeza. E, bom, já está aparecendo o sol, está na hora de nos recolhermos mais um brinde de sangue. Que vocês tenham uma noite horrorosa, que todos os seus pesadelos se tornem realidade. E que seu filho se torne político.